Fala pessoal, tudo bem? Alguns pacientes que cursam com cefaleia cervicogênica podem apresentar sintomas similares aos pacientes enxaquecosos. Por isso, o diagnóstico diferencial nessas condições torna-se de extrema importância quando recebemos esse paciente no nosso consultório. Principalmente porque os pacientes que têm cefaleia cervicogênica têm associações com distúrbios músculo-esqueléticos associados. Podemos ter, nesse caso, o mecanismo de base nociceptivo, mas alguns deles também podem cursar com o mecanismo neuropático. Isso porque a neuralgia do nervo occipital também é considerado um tipo de cefaleia que tem uma origem cervical. Associado a isso, a base neurofisiológica vem justamente de alterações e de hiperexcitabilidade a nível do núcleo trigêmino cervical. Nesse caso, a periferia faz diferença na hipersensibilidade no núcleo trigêmino cervical e na enxaqueca, por ser uma cefaleia primária de mecanismo neurofisiológico nociplástico, onde ela é a condição e a cefaleia cervicogênica é um sintoma, uma sendo primária, a outra secundária. Na cefaleia cervicogênica nós temos uma via da periferia para o sistema nervoso central, e o que nos leva a isso pelas duas questões são a hiperexcitabilidade do núcleo trigêmino cervical, que tem uma relação direta com a coluna cervical alta, principalmente com os níveis de C1, mas principalmente C2 e C3, e a via trigêmino talâmica leva essa informação ao tálamo, e do tálamo essa informação é dirigida para o córtex somatosensorial e todas as outras interações que temos a nível cortical, lembrando sempre que, independente da condição cefálica, as questões multidimensionais, sensório discriminativa, cognitiva avaliativa e afetiva motivacional sempre estarão presentes dentro dessa condição. Como conseguiríamos entender dentro do nosso dia a dia clínico um paciente que se apresente com queixas características cefálicas e que possam ter semelhança, como unilateralidade, ser latejante, ou pulsátil, cursar também o paciente com foto, fono, osmofobia, em alguns momentos também com náuseas e, quiçá, alguns deles que estejam com um grau de sensibilização maior também podem vir a vômito. O paciente enxaquecoso geralmente ele remete que tem essa cefaleia, a se depender da idade que você vai atendê-lo, claramente, geralmente, principalmente nas meninas, ela começa, ali na fase da adolescência, para o início da fase adulta. A cefaleia cervicogênica, ela não tem uma idade específica ao qual ela se manifesta. Geralmente, ela se manifesta em pacientes de 45 anos em diante, e justamente associada a alterações morfológicas e estruturais que na coluna cervical, naquele momento, possam ser o gatilho. No paciente enxaquecoso, nós temos como base o mecanismo chamado depressão cortical alastrante, onde uma alteração eletrofisiológica do sistema nervoso central leva a um disparo e hiperexcitabilidade de várias vias dentro do sistema nervoso central, como o córtex occipital, o córtex temporal, o córtex frontal. Por isso, as associações com foto, fono, osmofobia, e também temos, por uma via descendente, uma hiperexcitabilidade do núcleo trigêmino cervical, e com isso também a via trigêmino talâmica leva justamente a esses tipos de alterações também lá a nível cortical. Muitos pacientes com cefaleia cervicogênica também cursam como os pacientes enxaquecosos com alterações autonômicas associadas ao crânio, principalmente quando falamos do gânglio esfenopalatino. Lembrando que no núcleo trigêmino cervical, nós temos informações de onde o vago estará ali, o glossofaríngeo estará ali e o nervo facial estará ali. A informação autonômica craniana parasimpática no gânglio esfenopalatino, ela é carreada pelo nervo facial, e o nervo trigêmino no seu ramo quinto 2 é o cara que faz o conduíte dessa informação, apesar dele não ser um nervo parasimpático do crânio. Informações advindas do eixo gut-brain, também pelo vago, vão levar informações do vago específica para o núcleo do trato solitário, mas também o vago divide informações sensoriais a nível do núcleo trigêmino cervical. Pacientes que tenham ou cefaleia cervicogênica, ou enxaqueca, lembrando que uma é a condição e que outra é o sintoma, que uma é primária, que outra é secundária, que um mecanismo de base é nociplástico, que o outro mecanismo de base é nociceptivo. Nas duas, drivers periféricos podem fazer diferença, principalmente nos pacientes enxaquecosos que não estejam bem habituados no seu dia a dia às condições como sono, alimentação, hidratação,
controle do estresse e ansiedade associado a isso, podemos ter gatilhos que possam fazer com que as suas queixas sejam mais constantes e que elas aconteçam e possam se perpetuar e virarem de forma crônica por um período maior. O que temos aqui justamente pacientes com alterações, principalmente a nível da articulação temporomandibular. Então, pacientes que cursam com disfunções temporomandibulares também podem ter um aumento das suas queixas, porque a via tanto sensitiva quanto motora do nervo trigêmeo também aumentará a hiperexcitabilidade a nível desses núcleos trigeminais. Ok? Um breve review, vamos ficar atentos, são condições que quando o paciente não está muito bem modulado e não está muito bem orientado, seu tratamento não está sendo feito na direção do que precisa, pacientes enxaquecosos, o nosso foco primário é na via de cima para baixo, top-down. As nossas estratégias de hands-on são muito bem-vindas, mas na fase interectal. Pródromo, aura, alguns têm, outros não têm, a fase da dor de cabeça, da cefaleia e o pós-dromo, que é a ressaca, né? Que pode durar ali de 1 dia até 4, 5 e alguns pacientes até 7. As nossas melhores atuações serão quando esse paciente não estiver na crise. Paciente cefaleia cervicogênica, aqui a periferia faz diferença. As nossas estratégias de hands-on são muito bem-vindas, mas precisamos estar atentos ao grau de sensibilização e ao tipo de terapia manual que nós iremos usar. Lembrando sempre que fazemos as nossas práticas baseadas nas melhores evidências dentro da fisioterapia para essas condições e que, dentro disso, usamos as melhores evidências, a nossa expertise clínica e, claramente, ao que o nosso paciente sente-se melhor dentro de uma gama de ferramentas que temos para oferecê-lo para o seu tratamento. Valeu? Espero que tenha sido válido para você. Um breve review, um forte abraço e até breve.